Bom dia, queridas alunas, queridos alunos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de Física. Acredito que a maioria de vocês estejam vindo do ensino fundamental, onde vocês tinham uma disciplina chamada Ciências. E agora, no ensino médio, as ciências ela vai se desdobrar em três disciplinas mais específicas, que é a Física, a Química e a Biologia, né? Então, na aula de hoje, eu gostaria de discutir com vocês, primeiramente, o que é ciência e depois, dentro da ciência, o que é a física, né? Para a gente começar bem o nosso curso. E essa discussão ela é muito importante nos dias de hoje, porque a gente vive a cultura, né, do tio do Zap e uma confusão muito grande das pessoas acharem que ciência é uma questão de opinião. Isso não é verdade, mas a gente está vivendo tempos estranhos, né? Onde se o céu é azul, parece que a gente tem que pegar uma pessoa para defender que o céu é azul, outra para dizer que o céu não é azul, e aí o tio do Zap vem e toma a sua opinião a partir disso, né? E ciência não funciona desse jeito. Ciência e opinião são coisas muito diferentes. Então essa é a ideia aqui. Então vamos começar. O que é ciência? Eu poderia dizer para vocês, né, vocês já devem ter ouvido falar disso, que ciência é o conhecimento construído por um método, o método científico, como se fosse uma receita de bolo, que se o cientista segue esses passos, ele chega no conhecimento verdadeiro ali, no conhecimento científico, né? Mas a coisa não é tão simples assim, né? Claro que ciência tem método, tem regras, mas é algo muito mais complexo do que isso. Então eu vou preferir aqui fazer uma discussão um pouco mais aberta, né, mais solta, mas que vai destacar pontos importantíssimos da ciência. Então, o que seria ciência? Vou dizer aqui que o conhecimento científico é aquele conhecimento que é construído por uma comunidade de especialistas, que é o que a gente vai chamar de comunidade científica. E o desenvolvimento desse conhecimento, que é o conhecimento científico, ele possui algumas características muito importantes que eu vou destacar aqui para vocês. Bom, a primeira delas, né, é que vamos imaginar que você é um cientista e você quer estudar um dado problema. Então, a comunidade científica, aqueles especialistas que vão abordar um certo problema, eles sempre vão partir do conhecimento que já está estabelecido pela ciência. Eles vão partir sempre de estudos anteriores, né? E é claro, a partir desse estudo, do que já existe, do que já foi feito por outros especialistas da mesma área, eles vão fazer a sua investigação. E aí acontece, pode acontecer desses cientistas, né? Eles elaboram novas teorias científicas, novos modelos científicos. Então essa é uma característica, a gente não parte do nada, a gente sempre parte do conhecimento que já está consolidado, né? Dentro da comunidade científica por milhares de pessoas, milhares de estudos anteriores, né? Bom, outro ponto extremamente importante quando você propõe uma nova ideia, uma nova teoria científica, é que precisa existir, se for uma ciência experimental, né, como é a física, precisa existir um acordo entre teoria e experimento. Então, sua teoria, ela tem que fazer previsões que quando você vai para o laboratório fazer o experimento, o resultado experimental ele tem que estar de acordo com a previsão teórica, né, do seu modelo. Isso é muito importante. Outra característica de extrema importância é que todo o trabalho científico, né, todos os resultados e conclusões que são colocadas dentro de um trabalho científico precisa ter um suporte de evidências. Então você não pode, no trabalho científico, concluir ou estabelecer um resultado a partir de uma simples opinião. Você tem que extrair as suas conclusões e os seus resultados a partir das evidências que vão dar suporte a essas conclusões. Outro processo muito interessante, né, que existe nos dias atuais é o processo de avaliação e aprovação dos pares. Então, por exemplo, vamos pegar o meu exemplo, que eu sou físico, sou doutor em física na área de física atômica e molecular,
e estou realizando uma pesquisa e eu escrevo um artigo científico. Como é que funciona isso? Eu escrevo esse artigo e aí eu envio esse artigo para uma revista, para um periódico da minha área, da área científica, né, do meu trabalho. Eu envio esse artigo para que ele seja publicado nessa revista. Só que antes, né, dele ser publicado, o que vai acontecer? O editor dessa revista vai fazer uma leitura preliminar desse trabalho e vai enviar esse trabalho para outros cientistas também especialistas na mesma área. Esses são os árbitros ou os juízes. Eu nem sei quem são esses cientistas. E aí esses árbitros vão ler, fazer uma leitura cética, crítica do meu trabalho, e a partir dessa leitura eles vão, aí vai depender da qualidade do meu trabalho. Meu trabalho pode ser reprovado, não aceito para publicação, ou ele pode ser aprovado, né? Um trabalho está consistente, o método está consistente, os resultados estão com suporte robusto de evidências, ele pode ser aprovado, ou pode acontecer, o que é muito comum, que esse trabalho ele volta, né? Os árbitros devolvem o trabalho para mim, sugerem mudanças, fazem novas perguntas, e aí eu tenho a oportunidade de melhorar esse trabalho de modo a torná-lo mais robusto, e depois, no final desse processo, ele é publicado. Então, assim que funciona uma publicação científica numa revista séria, né? Numa revista que é reconhecida pela comunidade. Outra coisa importante é que o conhecimento científico ele se estabelece a partir de uma busca de um consenso. Então você tem aí uma comunidade grande de pessoas que estudam o mesmo assunto e através de uma bagunça organizada, né, seguindo essas regras, essa comunidade ela busca o estabelecimento de um consenso que é guiado pelas melhores evidências, né? Então os cientistas vão ali através desses vários trabalhos que já existem para trás e dos novos trabalhos que estão chegando, a comunidade ela vai entrar numa espécie de equilíbrio, chegando nos consensos sobre tal assunto. Então, por exemplo, a influência humana no aquecimento global. Isso já é uma situação de consenso na comunidade científica. É claro que existem vozes discordantes. Mesmo dentro desse consenso, normalmente existem alguns especialistas, né, que podem discordar, mas enfim, a boa parte das questões estabelecem essa questão do consenso. E esse consenso ele se estabelece por um guia que são as evidências, né, as melhores evidências. Então é isso. Existem questões também que são em abertas, que os cientistas ainda não chegaram nesse consenso, né, mas boa parte delas existe um consenso. Outra característica também que é fundamental, de fundamental importância, é que a comunidade científica ela está aberta para mudanças a partir de novas evidências. Então, o conhecimento científico ele não é algo acabado ou imutável no tempo, né? Tanto que é muito comum que novas teorias venham, né? E teorias melhores do que teorias anteriores, teorias que eram consideradas corretas no passado, né? Foram substituídas por outras. Isso é um processo natural da ciência. E é isso que torna a ciência tão especial. É que a partir dessas regras, né? Dessas regras das evidências e tudo mais, a mesma comunidade que estabelece um consenso, ela ao mesmo tempo ela está aberta a mudar de posição, a mudar de ideia, se surgir um novo conjunto de evidências robustas, né? E que a façam mudar de ideia. Então é isso. A ciência ela é feita por seres humanos. Ela não é perfeita. Ela pode errar, mas ainda assim esse conjunto de características é o que torna a ciência tão especial e é o que faz a gente acreditar e dar credibilidade a ela. Bom, é isso. Vamos para um exemplo aqui, dois exemplos bem extremos, né? Que é um caso que a gente vai estudar no primeiro ano do ensino médio, que são as leis de Newton. A gente vai estudar a mecânica do Newton, né? O Newton ele publicou o seu trabalho em 1687 no livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural.
É nesse livro que a gente vai ter, muitos historiadores consideram essa a obra científica mais importante de todos os tempos, né? E nessa obra ele vai estabelecer 4 leis da natureza. As 3 leis de movimento, que são as leis de Newton, vamos estudar isso esse ano, e a lei da gravitação universal, né, que vai dar origem aí a lei da gravidade e tudo mais. Então a gente tem as leis, as 3 leis de Newton que vão governar o movimento e a lei da força gravitacional. Então a gente tem aí 4 leis da natureza ou 4 postulados, né? Então na ciência essas 4 leis ou 4 postulados elas são consideradas hipóteses na teoria do Newton. Eu sou obrigado a acreditar nessas hipóteses? A princípio não, mas por que eu acredito nelas? Eu acredito nas leis de Newton porque essas leis, né, essas 4 leis, farão previsões teóricas que vão se confirmar com o que a gente observa experimentalmente. Então é o método científico, né, é o acordo entre as previsões da teoria e os experimentos que me fazem acreditar nas leis de Newton, né? Então vou dar um exemplo aqui. Se você pegar a teoria do Newton, as leis de movimento e, né, com a força-peso de uma bolinha e você fazer a simulação teórica de uma tacada numa bolinha de golfe, o resultado matemático da sua teoria será que essa bolinha vai descrever uma parábola, né? E aí quando você vai lá para um campo e realiza uma tacada e filma, você observa que aproximadamente a bolinha de fato realiza uma parábola. Não é uma parábola perfeita porque você tem o efeito da resistência do ar, né? Mas você tem aí um acordo muito contundente entre teoria, né, cujas leis de Newton prevêem uma trajetória parabólica, né? Se você der uma tacada na bolinha, e aí você vai lá, faz o experimento e confirma que foi isso mesmo. Então a lei de Newton é um exemplo assim, bem forte aí de uma teoria científica, né? Bem sucedida. Agora eu vou dar um exemplo, um contra-exemplo de algo que não é ciência. Astrologia, por exemplo. Astrologia é ciência? Bom, vamos fazer um teste aqui. Qual é o postulado ou a hipótese fundamental da astrologia? A hipótese fundamental que está na base da astrologia é que as posições dos astros celestes exercem influência sobre a sua vida. Isso é uma hipótese, né? E pode ser verdadeiro ou não, né? Agora, na ciência, o que a gente tem que fazer no método científico? Eu tenho que confrontar, né, essa hipótese da astrologia com os fatos, com as evidências, né? E ver se isso acontece ou não. Então, vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo ele está descrito no livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios. A ciência como uma luz na escuridão, né? E aí é um caso interessante. Um jornal ofereceu, botou lá uma oferta de horóscopo grátis. Então, o leitor que tivesse interessado, ele poderia escrever uma carta para o jornal, relatando os detalhes do dia, do lugar, do horário que nasceu, e o jornal prometeu enviar para esse leitor um horóscopo exclusivo, feito especialmente para ele, a partir dos dados de nascimento e tal. Bom, e quando o jornal mandou esses, mais de 150 pessoas mandaram esses dados. Aí o jornal enviou o horóscopo para essas pessoas e mandou junto um questionário para a pessoa responder. A partir do horóscopo que ela recebeu, foi enviado um questionário para ela dizer se aquele horóscopo bateu ou não, né? Bom, 94% das pessoas responderam nesse questionário que se reconhecem naquele horóscopo. Então as pessoas se identificaram com aquele horóscopo. Foi também pedido que os familiares dessas pessoas respondessem se aquele horóscopo batia com aquela pessoa. 90% dos familiares também responderam que sim, que aquele horóscopo descreve bem as características do parente ali, né?
Bom, aí vem a maldade. No entanto, esse anúncio, ele era um anúncio fake, era um cientista disfarçado de astrólogo que fez essa chamada no jornal. E todas as pessoas, todas as 150 pessoas receberam o mesmo horóscopo. E aqui vem um detalhe mais cruel. O horóscopo que foi enviado para 150 pessoas, ele foi traçado, ele foi feito com os dados de nascimento de um famoso serial killer francês. Então daí vocês veem, né, que do ponto de vista de evidência dos fatos, do que acontece, a astrologia não tem nenhuma sustentação. Por isso ela não é ciência. Com isso eu não estou dizendo que a astrologia é a pior coisa do mundo, né? Estou dizendo que ela não é ciência e ponto final. Eu, particularmente, até gosto de ler horóscopo, porque eu acho que ele encaixa para tudo, né? Vou pegar aqui um exemplo, olha. Meu signo, né? É Capricórnio, peguei um horóscopo aqui de um dia qualquer. Então, olha lá. A Lua em Gêmeos recebe um tenso aspecto de Marte, pererê parará. O dia é ótimo para começar ou dar andamento em um novo projeto. Também bom para fazer atividades físicas. Então, olha aí. Bateu? Ué, legal, né? Bom para nossos projetos, fazer atividade física. Então, legal. Até gosto de quando tem algum horóscopo, inclusive de outros signos, acho também que, né? Mas é isso. Então, astrologia não é ciência, ponto final. Basicamente isso. Vamos agora entrar na física. Vamos entrar aqui na física, né? O que é a física, né? A gente já discutiu o que é ciência. Ciência é uma área específica. Ó, você tem as ciências naturais, né? A física é um ramo específico dessa coisa maior que são as ciências, né? Vamos ler aqui um trecho de um físico famoso chamado Feynman, né? E diz o seguinte: dizia um poeta, todo o universo está em um copo de vinho. O líquido que evapora, os reflexos na taça, os átomos, os fermentos, as enzimas, etc. Enquanto separamos este copo de vinho em partes, física, química, biologia, etc., a natureza ignora esta separação. Talvez seja melhor bebê-lo e esquecer tudo isso. Então, essa daí é um texto interessante, né? As coisas estão todas aí, mas a ciência evoluiu de modo a especializar em áreas diferentes, que são as disciplinas. Então, lá no ensino fundamental, na disciplina de ciências, vocês tinham lá um pouquinho de física, química e biologia. Agora, na física, a gente vai tratar especificamente dos fenômenos que não modificam a natureza das substâncias, que são os fenômenos físicos, né? Quando você tiver reações aí de um átomo com outro, formando moléculas, reações entre moléculas, você vai para a área da química, e quando você entra na vida, né, você vai para a área da biologia. E a física tem uma característica muito interessante, que as grandes teorias da física, elas são baseadas em leis matemáticas, né? Igual, por exemplo, na mecânica que a gente vai estudar no primeiro ano, são as leis de Newton. 3 leis de movimento, mais a lei da gravidade. Então, a física tem essa característica, né? As leis da natureza são leis matemáticas, né? E aí o Feynman, a física busca explicar os fenômenos a partir de princípios ou leis, né, simples e fundamentais, são as leis da natureza. E o Feynman faz uma analogia aqui interessante. Como que o cientista elabora essas leis, né? Como que o Newton elaborou as leis de Newton, por exemplo, né? Então ele faz uma analogia interessante. É como se o mundo fosse uma imensa partida de xadrez jogada pelos deuses. E nós somos observadores desse jogo. Não sabemos as regras, mas se observarmos por um tempo, poderemos descobrir algumas delas. Então imagina que você está vendo ali duas pessoas jogando xadrez, você não conhece as regras do xadrez. Mas com investigação, com observação atenta, pode ser que você descubra que algumas regras específicas do jogo. Então a brincadeira é essa, você tem a natureza aí, com toda a sua complexidade, né, e beleza, e a gente tenta, com a ciência, com os estudos e com tudo que eu falei no início dessa aula, tentar extrair, tentar desenvolver
quais são os princípios fundamentais de modo que você consiga construir uma teoria que explique a natureza. É isso. Vou indicar para vocês um videozinho curto, né, sobre o nascimento da ciência moderna. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma tarefinha tranquila também. Um forte abraço a todos.